Oi, pessoal, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Checkmate, hoje conversando com Roberto Monte, né? Essa figura altamente polêmica que já vem aqui contribuindo demais com essa questão dos direitos humanos. Vamos a uma pergunta. Roberto, existe liberdade de opinião no Brasil? Claro, hoje, de alguma maneira, eu acho o seguinte, hoje, na verdade, quem reclama de liberdade de opinião é exatamente quem mais a cerceia. Rede Globo, esse povo todo. Agora, você dizer o que quer, eu acho que não é problema. Mas né? ainda assim você foi ouvido aí pelos militares após uma palestra aqui na UFRN. Aqui na UFRN, né? Vamos contar essa história. A palestra foi quando? Rapaz, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado por um grupo de praças, sargentos de praça. Eu vim aqui para o auditório central do campus. E eu disse o seguinte, que o Exército de Caxias era o mesmo de Marighella, Gregório Bezerra, etc., eles não gostaram muito, né? Todos eles foram militares. A segunda coisa é que botassem grupos de direitos humanos nas unidades militares. Então, quer dizer, o pessoal não gostou muito não, né? E também não gostaram dessa história de associações porque na verdade hoje, quer dizer, associações de cabos, associações de hoje, sargentos. ele cerceia, digamos, aqueles que querem se organizar. Né? Quando você vê assim, uma pessoa que é sargento, é liderança, é novo, ele oficialmente é como ele estivesse doente, mas na verdade a galera manda ele lá para a fronteira, não sei de quando. Quer dizer, na verdade eles não estão querendo me pegar, na verdade eles estão querendo exterminar a organização dos ditos milícias mais subalternos. Né? Mas isso aí você foi ouvido e já foi encerrada essa... Não, pode parecer sacanagem, foi mas uma veja só, eu digo sempre que parece negócio de piratas do Caribe, mas eu estou sendo processado pela Justiça Militar por incitação e motim, né? Mas de alguma maneira isso aí é o chamado entulho autoritário, né? Porque veja só, quando você tem, falando um pouco de Comissão da Verdade, você tem um Estado de Direito, depois você tem uma ditadura. Para você ter a restauração de todo o processo, existe uma chamada justiça restaurativa. Então, quer dizer, ficam sempre pedaços do passado dentro do presente e do futuro. Então, hoje, essa discussão que passa por Comissão da Verdade, esse negócio tudo, também é um pouco para fazer uma limpeza diária no tipo de safadeza que ainda está dentro da lei. Uma pergunta. Quais foram os apoios que você recebeu em defesa da sua causa, dos direitos humanos? Você está falando no caso específico desse, da Justiça Militar? Ou ao longo da trajetória? Mas, na verdade, é o seguinte, a sociedade, ela quando entende que... Primeiramente, eu acho que direitos humanos é um pouco satanizado, né? Quer dizer, o cara diz assim, você nunca foi para um enterro de um policial. Meu amigo, eu vou para o enterro de quem eu quero. Que eu saiba, eu não vi muito militar no enterro do Gilson Nogueira, que foi, inclusive, vítima de um processo como esse. Quer dizer, você geralmente vai para enterro de alguém que você é o convidado. Mas o problema não é esse. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, é que a sociedade hoje, eu acho que ela está mais aberta para discutir democracia. Quer dizer, discutir direitos humanos é você discutir civilidade. Você quer ser civilizado ou a gente está querendo virar brucutu e você diz uma coisa, dou uma bordoada no pé do vidro e a gente resolve a nossa pendenga. Mas só para recuperar, você citou o caso de Gilson Nogueira, vamos recuperar essa história. Né? Quem foi Gilson Nogueira? Gilson Nogueira era o advogado aqui do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, que foi assassinado. Né? E a gente teve uma briga muito séria contra o grupo de extermínio, que até hoje existe isso. Agora, o que existe é o seguinte, existe um termo que é muito interessante, chama-se impunidade. Quando você não tem punição, o outro vem e continua matando. Me diga, esse povo que a gente vai dar o nome daqui do Rio Grande do Norte, que bateu, estou falando da época da ditadura militar. Se não deu nada, por que não vem o outro e continua torturando e matando? Você vê que na Argentina o papo é outro. Pilotos que fizeram os chamados vuelo de la muerte, ou que fez qualquer tipo de coisa, estão presos. Só para recuperar, os voos da morte, os caras viajavam para o mar, né, de avião, de conta que você e jogavam o sujeito Você era lá. um dissidente, então a galera pegava você, botava num avião,
lhe sedava e jogava não sei quantos mil metros, para ver como é que a coisa funcionava lá. Dizem que aqui no Rio Grande do Norte, nos anos 30, Juvenal Lamartine fazia isso. Quer dizer, quando eu era pequeno, o povo disse, aqui em Natal a gente dormia de portas abertas, porque a galera jogava o povo no mar. Eu diria que esses voos da morte aqui já foi, nos anos 30, já se fazia aqui no Rio Grande do Norte. Agora, a população muitas vezes se vê numa situação poxa, a gente se sente inseguro, aumento da criminalidade. Uma polícia mais truculenta quer dizer necessariamente uma polícia mais eficaz? Rapaz, a polícia tem que ser cidadã, e a gente tem o Ricardo Balestreri aí que fala muito sobre isso. Agora, para pegar isso aí, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla do que é segurança pública. Quer dizer, hoje a própria ONU não fala de segurança pública, fala de segurança humana. Eu mesmo tenho um projeto de contar a história do Rio Grande do Norte na perspectiva dos direitos humanos. Quer dizer, você começa, digamos, com Domingos Jorge Velho, exterminando toda a população. Você conhece algum posto da FUNAI no Rio Grande do Norte? Poucos. Tem poucas comunidades indígenas porque que agora estão lutando. Eles foram eficientes e mataram todo mundo. Então você memória, não discute 35, você não discute 64, você não discute o campo de concentração, quer dizer, de Parnamirim. Quer dizer, esses matadores, esses torturadores, esses assassinos são o nome das nossas ruas, das nossas avenidas. E você pensa que são os nossos heróis. Daí a necessidade de muitas pessoas de não discutir a história. Vá para São Paulo e veja que as principais ruas de São Paulo é tudo o nome de Domingo, Borba Gato, sei lá, aquele povo os todo. bandeirantes. Aqueles ali todos eram os matadores que ganhavam dinheiro arrancando orelha. Uma pergunta. A gente vê hoje uma espécie de movimento de descrença mesmo, né, principalmente da juventude, com toda essa questão de direitos humanos, da situação que a gente vive hoje. E tem muita gente por aí, né, falando, saudade da ditadura, Imbecil. Queria Você sabe o que é levar uma porrada no pé do vidro? Ser morto, ser trucidado. Agora, veja só, isso depende do ângulo. Esse ano nós demos o prêmio de direitos humanos ao Levante Popular da Juventude. Nós demos para Daniel Dantas Lemos, que faz um lance de blogs. Então, eu diria o seguinte, às vezes isso parece um pouco com a questão meia moralista. Você diz assim, o mundo vai acabar, porque homem está casando com homem, mulher com mulher. É falta de conhecimento histórico. Vai pegar como é que funcionava lá na Grécia, que você era casado e tinha seu boyzinho. Então, quer dizer, e o seu efêbuzinho. Então, quer dizer, isso é uma visão moralista. Você, quando tem uma visão histórica, o mundo sempre encareta e fica mais doidão, né? Então, quer dizer, se a gente não tiver uma visão legal sobre como funciona, esse negócio de dizer que juventude não participa, pode ser meio imbecil, porque eu sabe que a gente teve aqui a revolta do busão. Você teve a questão, digamos, do Fora Me Carla, que eu saiba isso. Você tem as passeatas do movimento gay. Isso é coisa nova, né? Então você acha de participação. Que essa história de dizer que, na verdade, a juventude hoje está bitolada, está desmobilizada. Rapaz, é balela. Eu diria o seguinte, seria bom que ela ficasse mais mobilizada, mas dizer que está parada. Agora, uma coisa que eu acho que vocês têm que... Eu já estou começando a falar como um cara mais velho, estou com 57 anos. Veja só, você tem que dar muito valor a ter esse tipo de liberdade, porque muita gente morreu para que as pessoas tivessem até a opção de uma participação mais plena ou não. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte cerca de 12 pessoas que morreram de porrada, meu irmão. Um cara chamado Manuel Bezerra dos Santos, que veio lá de uma cidade do interior do estado. Luiz Maranhão. Luiz Maranhão, esse cara foi morto com tesoura. Está entendendo? Então, quer dizer, eu acho que a própria juventude tem que sair um pouco do consumismo meio doentio, e eu acho que você tem até o livre-arbítrio de uma participação legal. Valorize
esse tipo de liberdade que você tem, que eu gostaria de ter, que a gente perdeu muito tempo, Rui. Quer dizer, eu diria que a minha geração, se você olhar direitinho, a gente perdeu muito tempo com coisa besta. Hoje eu diria o seguinte, você sabe o que é ter livro censurado? Você ter música censurada, você ter peças de teatro censuradas, não só censurada, mas o CCC, que existia, Comando de Caça ao Comunista, que ia lá e metia porrada. Faz de conta que o Cláudio Shakespeare estava fazendo uma... O pessoal entrava e dava porrada. Isso é um mundo que não existe e a gente tem que valorizar exatamente esse tipo, radicalizando e aprofundando as coisas. Uma pergunta. Com base nessa relação da liberdade, que hoje em dia é muito maior do que antigamente, né? Eu queria saber de você se hoje em dia a liberdade de ação das pessoas ela é tão plena quanto a liberdade de opinião que nós temos hoje. Rapaz, ninguém ganha liberdade de bobeira. Isso não é como a virgindade de Maria que vem por ciciparidade. Sabe? Liberdade você conquista e você avança. E se você bobear, você perde a liberdade. Você pega ali o que aconteceu nos Estados Unidos na era Bush. Se o cara se Uma série de retrocessos. Os caras inventaram tipo de presídio que era em áreas territoriais internacionais. Está entendendo? Então, quer dizer, a questão da liberdade não é uma coisa dada de mão beijada, é uma coisa que você conquista. Mas nós temos hoje uma liberdade de ação? Eu acho que a gente está diferente da época da ditadura. Claro. Mas para você conseguir avançar na questão da liberdade, você tem que lutar. E às vezes a gente reclama e às vezes não participa nem do nosso condomínio, né? Roberto, Começa em sua casa, né? Ah. Dizia a campanha da fraternidade. olha, todas essas questões levantam a necessidade de discutirmos direitos humanos, né? E vocês lançaram uma série de livros, né? Agora lançaram esse relatório, o relatório Veras, né? Essa obra da repressão no Rio Grande do Norte. Vocês têm em pauta outros lançamentos, outros livros? Vários livros. Na verdade, a gente vai criar uma espécie de uma enciclopédia do terror local. Você vai ter. Esse aqui é a subversão no Rio Grande do Norte, que é a questão de Aloysio Alves sendo repressor e botando para... Quem acabou com aquela turma de João Maranhão foi a turma de Aloysio. Por mais que ele... Porque a Aloysio era da Arena. A Aloysio era do pessoal que deu o golpe. Depois, na briga interna lá com o velho Dida, com Dinata, é que ele dançou. Mas a Aloysio era da Arena Verde. E existia a Arena Vermelha. Logo depois nós tivemos o relatório do capitão Enio de Albuquerque Lacerda, que foi o IPM federal. Nós temos o inquérito do RU, que é do restaurante universitário, viu? Muita gente dançou porque fizeram uma ocupação de restaurante que não era aqui, era lá para a banda da Avenida Deodoro. E você também tem, tipo assim, outros processos, inquéritos que aconteceram em 64, como o da prefeitura. Nós tivemos interventores, tipo assim, Técio Rebelo, esse povo todinho, eram os ditadores que para o lugar dos prefeitos eleitos. E esse povo fez comissões de inquérito, isso está lá o nome de quem participou, de quem entregou, isso a gente vai publicar, porque nós estamos fazendo os dois ABCs, recuperando dos reprimidos a memória, né? E dos repressores. E na hora certa nós vamos colocar o nome de todo mundo. Uma pergunta. Bom, Roberto, você falou toda essa questão dos direitos que foram conquistados atualmente, mas a gente sabe que também tem os nossos deveres, os deveres que nós como cidadãos temos que ter. O que o senhor aborda assim como... Quais são as perspectivas que temos que ter para poder garantir? Rapaz, eu acho que de alguma maneira o bom senso, né? Quer dizer, eu lembro que um dia desse eu estava vendo lá no portal, tem um estudante nu andando dentro da universidade. Para tu ver, isso é o quê? A instantaneidade da informação hoje. Se você, digamos, for uma pessoa assim, moralista, alguém nu sai perturbado, então, por trás daquilo ali deve ter algum tipo depois logo o cara está com o rosário na mão. Tem algum problema errado. Então, você tem que ter uma abordagem nos excessos ou nas coisas que são sui generis para saber qual é o contexto. Que não é para estar com algum problema para andar nu, passeando, em cima do... Estou dizendo que eu estava vendo na internet. Então, eu diria o seguinte, a visão moralista não é... Porque, geralmente, o moralista é canalha.
Porque geralmente, você quando conhecer o pai de alguma amiga tua, que é muito moralista, pode esperar que ele foi o maior sacana e ele acha que todo mundo vai agir com a filha dele da forma que ele agiu com as outras. Roberto. Então, o moralismo é uma coisa meio complicada. Já estamos caminhando para o final, mas algumas coisas são importantes retomar, né? A gente tem informações novas sobre a morte de Emanuel Bezerra, sobre a morte de Luiz Maranhão Filho e outras figuras importantes que atuaram, que nasceram aqui no Rio Grande do Norte e atuaram na oposição à ditadura. Eu diria o seguinte, com o depoimento do Cláudio Guerra, do livro, que é o torturador que começou a falar, né? Ele cita o seguinte, que, olha só você que está em casa, mas você tem uma usina de cana, que aquilo ali é fogo pesado, né? E é fogo quase que fato, né? Aí eu elimino o ruim e boto você ali dentro, quer dizer, você vira, eu não sei nem, Não sobra nada. É um ser pulverizado. Cinzas, né? Então, alguém fez isso. Então, quer dizer, e falava-se que Luiz Inácio Maranhão Filho tinha sido morto, esquartejado. Quer dizer, as notícias que a gente tinha era muito mais do livro de Eloneide Studat e do livro do Marival. O que está acontecendo é que no país inteiro, eu acho que a gente está fazendo esse levantamento. Eu faria até um apelo. Você que em casa tem algum tipo de documento que pode nos ajudar, na verdade a gente está querendo reescrever a questão da história do Brasil na perspectiva da verdade. Eu sei que o termo verdade às vezes é uma coisa meio complicada e meio fundamentalista, porque geralmente os canalhas e os moralistas gostam de usar muito a questão da verdade como uma coisa que não tem um outro lado. Mas eu acho que chegou o momento de, até 2014, a sociedade brasileira vai estar fazendo uma espécie de um balanço do que aconteceu, que é exatamente o mandato da Comissão Nacional da Verdade, de 46 a 1988. Okay. Nós já temos uma relação de cerca de 350 pessoas do Rio Grande do Norte que sofreram algum tipo de retaliação. A Comissão da Anistia calcula que cerca de 100 mil brasileiros tiveram algum tipo de direito violado. Desses, 70 mil entraram na Comissão da Anistia. A gente entrou agora com um pedido com a própria Comissão da Anistia. Desses 70 mil, quantos são do Rio Grande do Norte? A gente talvez nunca saiba quantas pessoas tiveram algum tipo de repressão. Mas eu acho que chegou o momento de a gente fazer esse balanço para a gente encerrar essa página para a gente partir para um novo patamar. Roberto, estamos caminhando para o final mesmo. É tempo de mandar aquele recado para o pessoal que está em casa. Pois é, se você quiser saber mais informações sobre o programa, acesse www.programacheckmate.blogspot.com. É isso, a gente agradece a todas as pessoas que colaboraram com a produção do programa. E qualquer coisa também procurar o Centro de Direitos Humanos, não é difícil, 21 de março, salas 606, 607, e vou dar até um e-mail, enviar dados @ gmail.com ou dhnet.org.br, dhnet.org.br. Repita aí para a gente gravar, né? Enviar dados, que é o e-mail, @gmail.com. Enviar dados, ou entrando no nosso portal, que tem um portal até invocado, que tem muita coisa sobre o Rio Grande do Norte, que vai ter inclusive esse livro, tudo é dhnet.org.br. E o telefone lá do... Rapaz, o telefone a gente está de mudança, então o jeito é mandar o e-mail, enquanto a gente está pegando um novo telefone. Beleza, Roberto. O livro está à disposição nas livrarias, você compra lá no Centro de Direitos Humanos. A gente vai tentar colocar exatamente, trabalhar essa parte mais de internet. Agora eu vou dar uma dica, quem quiser pegar aqui na universidade, procura o departamento de educação, procura a professora Marlúcia Paiva, Marlúcia vai ficar doidinho que eu estou dizendo isso. E no curso de Ciências Sociais, tem alguns alunos como o companheiro Florizel, e o próprio pessoal do Levante da Juventude, que a gente está tentando fazer um pouco essa guerrilha de venda de livro. Ok, meu caro. Checkmate volta na semana que vem com mais um entrevistado, mais um bom bate-papo. Até a próxima.